Bom, pessoal, boa tarde, então, a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, a essa segunda sessão de apresentações do 9º Congresso Estadual da Educação Infantil. É com muito orgulho, então, que eu vou fazer a mediação dessa mesa, com o auxílio da Ju. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma palavrinha com vocês também. Antes de a gente iniciar, então, só para deixar, assim, organizado com vocês, então, que cada apresentação tem 15 minutos, né? Se passar um pouquinho do tempo, eu vou avisando vocês, tá? Vou ter que fazer esse papel, assim, de avisar, né? Porque senão a gente acaba passando muito do tempo e a gente tem uma outra sessão às 4, então a ideia é que essa sessão aqui termine até às 13h30. Então, a gente vai se organizando e conversando, tá? Primeiro eu vou me apresentar, então eu sou Ana Paula, eu sou aqui a responsável pela Escola de Formação de Professores, né, da qual a Ju aqui faz parte, está aqui do meu ladinho, estamos na mesma sala, e que é um espaço, né, nosso, de todos nós aqui da rede, e a gente fica muito feliz, então, já nesse segundo dia de congresso, nessa sessão. A gente teve ontem um dia muito especial, lá no Parque Shopping, manhã e tarde, né, um dia muito bonito, assim, que a gente pôde ver a potência da educação infantil na nossa rede. E, então, eu vou passar para vocês os trabalhos, que vocês já têm tido acesso. A minha internet parece instável. Me escuta, Ju? Sim? Eu não sei por que fechou os rostinhos de vocês aqui para mim, então eu queria só verificar. Então, a gente vai iniciar com a Caroline Silva de Borba, desculpa. O segundo trabalho é a Adriana Vidalete, a Cíntia da Silva, a Karina Barbosa. O terceiro trabalho é da Andressa Guterres dos Santos. O quarto trabalho da Adriana Dalla Corte. O quinto trabalho da Ângela Flério. E o sexto trabalho da Jéssica Freitas e da Tatiane Nascimento. A gente ainda vai iniciar, como a gente falou, né, agora nesse momento com a Caroline, e depois a gente vai organizando para fazendo as perguntas, né? Se alguém tiver perguntas e quiser guardar para o final, mas se também tiverem alguma pergunta específica, quiserem colocar no chat, depois também eu posso ir fazendo a mediação no final para a gente conseguir acompanhar os trabalhos, certo? Então, acredito que seja isso. Acho que é importante a gente perceber, né, o quanto é importante a gente dialogar e a gente trazer as pesquisas feitas na rede, né, para conversar. A gente tem aqui colegas da educação infantil e também colegas do fundamental, então é tão importante esse vínculo, né, para que a gente não tenha aquela ruptura que a gente percebe muitas vezes, né, a partir ali quando a criança vai para o fundamental, a gente não tem essa conversa entre os professores da rede, então isso é cada vez mais, acho que é um ganho para a gente formação, antes não é, e aí já faz uns 2 anos que a gente faz essa forma e é muito bom, realmente é o que tem, eu sou da Fundamental, então eu digo que eu tenho aprendido muito observando e aprendendo com os colegas da infantil e nesse diálogo. Então, eu passo a palavra para a Caroline Silva de Borba, que vai apresentar o trabalho das contribuições da psicopedagogia como práticas significativas na educação infantil. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada. Colegas, vocês me ouvem bem? Então, tá, pessoal. Primeiramente, então, boa tarde a todos, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Eu acho esse momento de troca e compartilhamento um momento muito rico e que nós tenhamos muitos outros, né? Que a gente possa compartilhar e trocar bastante entre nós. Então, assim, eu me chamo Caroline, né? Como a Ana Paula disse. Eu estou na rede de Canoas desde março deste ano, então é um breve período. Atualmente eu estou na escola Ledevino Piscinini. E hoje, então, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre as contribuições da psicopedagogia como práticas significativas na educação infantil, tá? De uma forma mais breve, mas espero contribuir também. A minha apresentação está aparecendo? Tá. Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, trazer para vocês uma citação do Freire, tá? Que me acompanha nessa minha caminhada como educadora. E eu acredito que acompanho, né, os educadores também, independente da modalidade em que nós lecionamos. Então, vou lê-la para vocês, tá? É parecido como plantar e cuidar de uma horta, sabendo bem o que é cada coisa que está ali.
e como cada uma delas deve ser tratada. Quem não sabe nada de ler a horta, entra dentro dela e vê só um punhado de plantas e mato. Um monte de plantas diferentes, mas parecendo tudo igual. Quem não aprender a ler a horta, a conhecer os seus segredos, não sabe o que é cada uma, como é que se prepara cada uma e como é que se come. Então, eu acredito que só para contextualizar um pouquinho para vocês, né? Anteriormente eu não estava na educação infantil, então tem sido um período para mim bastante desafiador, de muita aprendizagem, em que eu realmente tenho conhecido a rotina da educação infantil, né? Porque muitas vezes a gente estuda na graduação a teoria, mas agora tendo mais assim essa vivência prática, eu consigo assim traduzir nessa citação de Freire o que é realmente a educação infantil, tá? Então, eu acredito que quando ele fala em lermos a horta de forma bem simples, ele traduz o que nós, educadores, fizemos no dia a dia com os alunos que estão em sala conosco, né? Que é conhecer, compreender esse sujeito criança e as questões que abarcam ele. Então, aqui, a gente, então, tenta compreender esses múltiplos aspectos que estão com a criança, né? Os emocionais, sensoriais, corporais, sociais, relacionais, expressivos, cognitivos. E a gente passa a entender como a ver a criança como um todo, né? Não, nada fragmentado, e sim como um conjunto de todos esses aspectos, tá? Então, trazendo de forma bem breve para vocês, bem rasa, assim, sobre a psicopedagogia, que ela é um campo de conhecimento que se propõe a integrar de modo bem coerente os conhecimentos e princípios de duas áreas distintas, né? A saúde e a educação. E ela atua, então, com confluência nessas duas áreas, porque ela utiliza de métodos, instrumentos e recursos próprios para compreender sobre a aprendizagem humana. Então, conforme o título do resumo submetido já diz, que a psicopedagogia, as contribuições dela, né, na educação infantil, é que ela se faz necessária para que haja a ressignificação de como acontece a aprendizagem de cada um, tá? Entendendo que cada sujeito é único e mesmo eles estando num contexto escolar, junto ali, eles precisam e têm necessidades diferentes para aprender, né? Então, a gente compreende que a psicopedagogia, ela se faz o tempo todo necessária nesse processo de ensino-aprendizagem, tá? Deixando de ver o sujeito como algo isolado e passando a enxergar como um todo, a partir das relações que ele constitui nesse ambiente. E para isso, pessoal, posso concluir, então, a importância que nós, educadores, estejamos atentos, né, aos diversos fatores que envolvem a criança. E muitas vezes ultrapassa os muros da escola. A gente sabe que é muito difícil a gente ter a compreensão total de todas as questões que essa criança traz, até mesmo porque a gente não tem uma criança em sala, né? A gente tem diversas crianças com diversas situações distintas. Mas a gente precisa entender que isso é um processo contínuo. Enquanto nós estivermos nesse ambiente, a gente tem que estar cada vez desenvolvendo mais esse olhar atento e sensível, né? E preocupado, responsável também sobre a aprendizagem dessa criança. Entender que essa aprendizagem ela é uma construção coletiva, que ela articula os saberes dos aprendizes, como também abrindo os caminhos para a compreensão dessas aprendizagens, que é muito importante a criança entender o porquê ela está aprendendo aquilo, né? Muitas vezes a gente não fica questionando o porquê que a gente está aprendendo tal coisa, algo foi imposto para nós e é assim. Então, a psicopedagogia, ela traz isso, né? Essa importância da compreensão do ato de aprender, do saber. Ela tem muitos efeitos, então, nesse contexto escolar, tá? Nas diversas relações que o sujeito vai constituindo, né, ao longo da sua caminhada escolar. E também, então, nas ofertas que a psicopedagogia contribui, possibilitando o acolhimento das descobertas, dos métodos, do entender-se, compreender-se como um sujeito que pode e deve aprender por toda a sua vida, tá?
A psicopedagogia, então, ela tem esse olhar, como eu disse anteriormente, muito atento e muito sensível para a compreensão da aprendizagem, né? A gente entender que método eu devo utilizar com determinada, para desenvolver, auxiliar, né, mediar a aprendizagem de determinado grupo. Então, isso é algo que é muito importante a gente estar atento, tá? Como educadores. Então, aqui traz um pouquinho, né, algumas palavras-chave, assim, que a psicopedagogia traz, que é a ressignificação, né, do processo de aprendizagem, a observação e reflexão é a partir desses 2 itens que a gente consegue desenvolver práticas significativas, né, e a intervenção e mediação adequada, quando há necessidade também para atingir como esse meu aluno, né, como essa criança, ela necessita realmente ali da minha mediação e intervenção. E para finalizar, né, prometi ser breve, então aqui eu trago uma citação de Bossa, em que ela diz que a aprendizagem é um fruto da história de cada sujeito e das relações que ele consegue estabelecer com o conhecimento ao longo da vida, né? Eu acredito, então, nisso. Acho que é uma forma bem simples de trazer o que é a aprendizagem, é um processo muito complexo, né, e ele começa a aprender realmente ali desde o momento em que, a fazer muitas descobertas desde o momento em que ele está inserido ali nesse ambiente escolar. Seria isso, agradeço a oportunidade novamente, tá? Não sei se algum colega tem alguma dúvida. Eu quis ser o mais breve possível, né? É um tema muito amplo para se falar, é um tema por abranger diferentes áreas, assim, é um tema que a gente poderia ficar discorrendo aí bastante tempo sobre. Muito obrigada, Caroline. Realmente é um trabalho que tem muita coisa para a gente pensar, né? E essa conexão com a psicopedagogia é urgente, né? É muito importante que a gente faça essa conexão. E se tiver alguma pergunta, se os colegas quiserem fazer, também a gente pode deixar para o final, mas também se alguém tiver, né, como eu falei antes, quiser colocar alguma questão, a Adriana levantou a mão, pode falar, Adriana. Boa tarde, Caroline. Nós estávamos aqui ouvindo a tua apresentação, parabéns. Tu falaste que tu atua, então, na educação infantil na Escola Ledevino. A gente ficou aqui só se perguntando, assim, com que turma tu atuas, e se tu pudesse dar alguns exemplos, assim, no teu cotidiano, né, de como tu vê a psicopedagogia te auxiliando nesse planejamento e nessa atuação com a educação infantil. Claro. Então, hoje eu estou atuando na turma do berçário, tá? Eu acredito, assim, que a psicopedagogia, ela vai contribuir realmente, né, em todas as faixas etárias ali da educação infantil, e ela vai contribuindo de formas distintas, tá? De um exemplo prático, por exemplo, assim, que eu vejo que a psicopedagogia auxilia. Por exemplo, nós vamos ensinar as cores para as crianças, né? A diferença entre as cores e tudo mais. E muitas vezes a gente não questiona para eles e não consegue trazer, assim, de forma concreta, por que é importante eles entenderem as cores, né? A diferença entre as cores. Então, não é só eu mostrar que o amarelo é diferente do azul, ou dizer, não, esse é o azul. É o porquê que existe essa distinção das cores. Então, por que é importante a gente saber a diferenciação das cores na nossa realidade, né, na nossa realidade, assim, na nossa vivência? Porque essa roupa que eu estou colocando, ela é uma blusa preta, né? Porque eu, por exemplo, trabalhando a questão do semáforo, né? Porque no amarelo eu posso ter tal ação, no vermelho eu tenho que parar. Então, é o entender o porquê que eu preciso saber a diferenciação das cores e não apenas só trazer de forma mais simples, né? E assim também com muitos outros, em muitos outros contextos, colegas, como desde dos bem pequenininhos ali que eu tô hoje, né, do berçário 1 e 2, então a gente vê essa necessidade deles compreenderem o porquê que eles estão vendo aquilo, né, e a gente explicar de forma muito lúdica e afetiva, e simples também, mas o porquê que é importante a gente estar apresentando determinado assunto, determinado tema.
E, claro, sempre através também, né, do interesse prévio do que os alunos têm desde bebê, e até mesmo também sempre para evidenciar as competências de cada aluno. Não sei se esclarecia a dúvida de vocês, mas, assim, de forma bem genérica, seria isso, assim, essa importância, né, da compreensão do que a gente está aprendendo. Eu acredito que também, né, Caroline, para contribuir, assim, né, com o teu trabalho, eu também, quando cursei a psicopedagogia, a gente falava muito o quanto a criança consegue resolver os problemas, né, por exemplo, com a caixa lúdica ou a EOCA, né, como a gente chama, que a gente percebe assim, não conseguiu, ali a gente fala de qualquer faixa etária, a gente pode trabalhar de cada uma de um jeito, mas imaginando que a gente está com, dentro da educação infantil, com uma turma de jardim ou de maternal, mesmo que a gente quer construir alguma coisa juntos, a gente pensar nessa caixa, né, que a psicopedagogia nos traz, tanto a questão teórica disso, mas pensando para a prática, de a gente ver a resolução de problemas, né, ver, bom, não tem tal jeito de construir isso desta maneira, mas a criança conseguir sozinha e encontrando outras formas, né, acho que isso contribui bastante com a educação infantil, mas também com a fundamental, de a gente pensar o quanto isso é aprender, né? A gente aprender é a gente conseguir resolver os problemas do cotidiano dessa criança e olhar para que a criança que fica, por exemplo, de uma mesma maneira, resolvendo a mesma coisa e não consegue sair dali, bom, então ali tem um sinalzinho que apareceu para a gente tem que ver o que está, né, acontecendo. A Ju está fazendo assim, eu já disse, eu esqueci, Ju, de te chamar no início, se tu puderes dar uma palavrinha com a gente agora, te agradeço muito. Boa tarde, colegas, sejam todos bem-vindos e todas e todos aí. Não, estou só aqui me deleitando, escutando, né, já que hoje a gente tem uma mediadora, de manhã eu mediei a primeira sessão, e eu fico muito feliz, Carol, Ângela, colegas que estão aí, que já transitam entre o infantil e o fundamental, né, de ver esse trânsito, porque a ideia é a gente começar a dialogar, sabe, se conhecer, respeitando cada etapa, mas criar, sabe, fortalecer essa ponte entre ambos, porque essa criança que entra lá na educação infantil, ela vai continuar sendo estudante da rede, né, ao longo do fundamental. E que bom que a gente, por exemplo, claro que os PEBs 1 especialmente podem transitar alguns, né, entre a infantil e o fundamental. A Carol está se adaptando ao infantil, como ela mencionou. Temos colegas aí que foram da infantil, que estão no fundamental, que vão apresentar hoje aqui também. Mas é isso mesmo, sabe? Esse acompanhamento constante, cotidiano, cuidadoso, gentil com a criança, sabe? Óbvio, eu não sou psicopedagoga, né? Mas a gente faz quem é psicopedagogo, acho que tem essas ferramentas, digamos assim, mais específicas para fazer esse acompanhamento. Está vendo, a criança está solucionando esses problemas, bem como a Ana disse, não está. Enfim, que estratégias eu vou pensar aí no meu cotidiano para proporcionar para essa criança aí essas descobertas, né? Enfim, ótimo trabalho, Carol. Parabéns, muito. E assim, espero que esteja gostando da educação infantil. Espero que vai se adaptar e que a adaptação esteja sendo boa. Obrigada, colegas. É bem desafiador, assim, e está sendo aprendizagens constantes. Às vezes a gente, como eu disse lá no início, né, colegas, quando a gente está na graduação e a gente não atua, a gente tem um olhar, e a gente estando inseridas nessa realidade, a gente tem outro olhar, a gente passa a entender as reais necessidades, né, desse cenário todo que é infantil e que é bem complexo, né, e precisa realmente de muito cuidado, muita atenção. Então, está sendo bem especial, sim. Ai, que bom. A gente agradece muito, então, a tua participação, né? A gente depois pode abrir esse diálogo no final também, porque tantas contribuições de um trabalho com o outro, eu acho isso muito importante, né? Quantos trabalhos vão se fortalecendo uns aos outros e a gente, como colega dentro de uma mesma rede, esse trânsito que a Ju falou, né, da fundamental e da infantil, é muito bom também, que os colegas, os que estão retornando para infantil ou vice-versa, que sigam aqui, né, mostrando suas pesquisas e mostrando essa força que a rede tem, né, que para o bem da nossa criança, né, dos nossos estudantes lá da Fundamental. Então, vamos já iniciando, então, o segundo trabalho, né, a Caroline, acho que interrompe sua apresentação, e as meninas, eu tenho aqui a apresentação para colocar, então já coloco da Adriana, então eu vou só colocar a apresentação e já vou chamar vocês, só um minutinho. Maria...
A gente já ficou craque no Meet, né? Depois da pandemia. Deixa eu confirmar com a Ju se está dando certo. Tá aparecendo, Ju? Então tá bem. Então, o próximo trabalho se chama Educação Ambiental e Educação Infantil, projetando com as crianças ações de cuidado com o nosso planeta. Então, Adriana, Cíntia e Karine. Fiquem à vontade, meninas. Boa tarde, todas e todes, né? Nós somos, então, as professoras do Jardim 1. Eu sou a Adriana Vidaletti, aqui a Cíntia Canavo, a Karina Bencocheia. Então, nós viemos hoje aqui fazer, então, esse relato para vocês deste trabalho que nós desenvolvemos aqui na EMEI Beija-Flor, né? Então, a gente veio apresentar um pouco sobre essa temática, né? Que é educação ambiental e educação infantil. Então, a gente traz... Pode passar, Ana. Tá? Ali, então, a nossa identificação. Nós somos professoras do Jardim 1. Então, a Karina assume a parte da manhã, eu a parte da tarde, e a Cíntia nos acompanha, ela é uma técnica de educação básica, em razão das nossas inclusões em sala, e é a nossa professora parceira, né, que pega junto com a gente e que desenvolve todo esse planejamento conosco. Pode passar, Ana. Então, aqui a gente traz uma breve justificativa, né, que após a crise sanitária, né, do Covid-19, né, desse momento pós-pandêmico, então, a gente percebeu, né, como a experiência foi marcante, não só para as crianças, mas para nós, enquanto adultos, para todo mundo, né? Ninguém passou imune a esta pandemia. Então, a retomada da presencialidade, ela vem cheia de ressignificações e de necessidade da gente pensar nossa relação, então, com o meio ambiente. A gente tem que sempre pensar que, do ponto de vista do planeta, não existe o lado de fora, estamos todos aqui dentro e todos tendo que conviver, né? Então, se isso aconteceu, se essa pandemia ela foi permitida acontecer, a gente tem que começar a pensar nessa relação da natureza, né? Eu acho que tudo está nos dando um toque, né? Como é que a gente está tratando esse planeta, o lugar onde a gente vive, onde a gente cresce, se desenvolve. Então, se essas doenças começam a aparecer, é porque algo está em desequilíbrio. E como a gente trabalha com a primeira infância, a gente acha importante, desde o início, desde os pequenos, a gente começar a trazer essa consciência, porque é algo que vai nos acompanhar para o resto da vida. Então, a gente pegou esse ano no Jardim 1 um gancho iniciado quando tinha aquelas bolhas do ano passado de convivência e tudo mais. Quando essa turma ainda estava no Maternal 2, as nossas colegas desenvolveram um trabalho que era sobre horta na escola. Era mão na terra, comida no prato, né? Era o título. Foi para a FEMUCITEC e tudo mais, se apresentaram. E aí, esse grupo ele ficou muito envolvido com isso. Então, este ano, a gente tomou, então, como iniciativa dar continuidade, porque a gente também pensa na criança como um ser integral. Então, quando a gente está numa mesma escola, num mesmo grupo, e a gente percebe que aquilo é significativo, não tem o porquê da gente matar aquela experiência ou de vir, vamos reinventar a roda. Novo ano, nova nomenclatura para o grupo. Não, por que não a gente dar continuidade a algo que se iniciou lá no maternal, que as famílias se envolveram? Então, a gente tomou esse viés para o nosso trabalho. E aí, dando continuidade e dando as nuances das necessidades de agora. Aliado a isso, nós estamos parceiros, né, do projeto Saneamento na Escola, Unidos pelo Rio dos Sinos, que é uma iniciativa do ProSinos, então nós estamos inscritas também, e assinamos um compromisso de fazer esse trabalho com as crianças e ampliar para a comunidade escolar, para sair dos muros da escola. Então, a gente está tendo todo um trabalho, né, que vocês vão ver ao longo da nossa explanação, que a gente tem ações também que extrapolam o Jardim 1, justamente nesse pensamento de que os benefícios são para todos. Pode passar, Ana. Então, o objetivo geral desse projeto é promover com as crianças e as famílias ações de cuidado com o meio ambiente, iniciando pelo espaço escolar e, posteriormente, com a comunidade em torno da escola.
através de ações práticas e de preservação ambiental. Pode passar. Ana, pode passar. Então, aqui, né, a gente traz alguns registros das crianças cuidando do espaço escolar. Então, essa horta, ela é fruto do ano anterior, então elas continuam. A nossa escola, felizmente, possui uma cisterna que coleta a água da chuva, e essa água, então, a gente utiliza para fazer a rega dessas hortaliças, dessas plantas que a gente tem no pátio dos fundos da escola. Pode passar. Então, aqui também a gente faz alguns outros registros, né, com eles. Então, a gente trabalhou muito com as sementes de girassol, que nós plantamos também, para eles irem... A gente plantou dentro de uma garrafa PET para eles verem essa raiz crescendo, germinando. Então, a gente fez, né, num lugar onde tivesse uma transparência, para eles irem observando. E aqui a gente usando as sementes para eles poderem fazer contagem, poder colar, poder produzir, né, as suas artes. Ana? Então, a gente conseguiu perceber, né, que no pátio da escola, eles gostavam muito de explorar esse ambiente, né? Então, seja observando flores, os animais dos jardins, manipulando os galhos, pedras, as sementes, né, como a Adriana já passou ali. A gente começou a introduzir esses elementos também na sala de referência, né? Onde a gente pôde observar que eles conseguiam criar muitas propostas artísticas, né? Temos algumas fotos ali. Eles começaram a ter muito mais curiosidade, criatividade, se envolveram, e eles gostavam muito de reproduzir essas experiências que eles tiveram. Então, uma das coisas que eles sempre gostam de pegar são esses elementos, né, na brincadeira deles, de casinha, e também levar para a sala, né, de referência para poder manipular com folhas, com tinta, com cola, né? Então, o aprendizado e a brincadeira se misturaram ali, né? Pode passar, Ana. Nessa temática também, a gente escolheu algumas gravuras, né, de quadros de Portinari, da Tarsila do Amaral, para que eles observassem a natureza, né, e pudessem reproduzir o que eles sentiam ali enquanto eles estivessem olhando essas obras, né. Eles gostaram muito, a gente sempre tenta trazer para eles obras, entre outras coisas, para que eles possam reinventar, se inspirar, né? E olhar também para a temática de uma outra perspectiva, mostrando que também artistas, outros campos, né, de conhecimento também fazem uso do meio ambiente, do espaço, para poder se expressar. E reconhecendo as coisas do cotidiano, né? Sim. Do que está presente no dia a dia aqui na escola. Pode passar, Ana. Então, daí a gente também começou a rever esses espaços, a gente começou a pensar como preservar, como reutilizar, como reduzir esses materiais que a gente, né, coloca tudo no lixo ali, tudo junto, tudo no lixo comum. Então, a gente fez as lixeiras com o material reciclado que a gente tinha na escola. Eu trouxe uma caixinha com minhocas, que são as minhocas californianas lá, que tem um processo diferente das nossas aqui. E aí, a gente começou a cultivar esse minhocário, né? Essa composteira ali na escola. Então, observando todo o lixo que sai, o resíduo da cozinha, que a gente pode reutilizar, da fruta que eles mesmo comem. Então, a gente começou a reaproveitar tudo isso e colocar na composteira e observando essa mudança, né? E assim a gente começou a A gente começou, então, a mostrar na prática para eles, né, o que é possível fazer e também incentivá-los a contar em casa para que as famílias também começassem a fazer isso e já está dando resultado, mais à frente a gente vai mostrar.
Só dizer assim que eles mostrando todo esse ciclo, né? Que eles conseguem intervir e cultivar, e depois essa terrinha vai para as plantinhas, né? E depois vai voltar para a mesa de novo. Então é importante eles ver que eles fazem parte de todo esse processo, né? Que eles se sintam pertencentes a tudo isso, né? Isso que a gente queria mostrar para eles. Todo esse ciclo, né? Desse processo da terra, enfim, e chegar lá na nossa mesa novamente. Pode passar, Ana. Então, a gente teve uma experiência, né, que a gente foi convidada pela Secretaria do Meio Ambiente aqui do município a participar de um passeio na Praça da Juventude, que é aqui próximo à escola, e então a gente foi participar de uma programação cultural lá no mês de junho, próximo ao Dia do Meio Ambiente, que foi dia 5 de junho. Pode passar, Ana. E aí foi muito interessante, porque a gente saiu daqui com uma expectativa, né, deles verem a horta comunitária e tudo mais, mas a gente viu que ao longo do processo, no longo do caminho, eles se encantaram pelo passeio de ônibus, andar de ônibus e reconhecer as ruas e dizer, aqui eu moro aqui, eu sei que o fulano mora naquela casa. Então, a gente conseguiu perceber que as crianças tiveram um outro olhar. A gente foi com um olhar bem de professora, vamos ver uma horta, vamos olhar, né, para o espaço aberto do nosso bairro, e eles nos trouxeram outras coisas. Tiveram outro encantamento, né? Um outro encantamento, e que fez a gente pensar também que meio ambiente não é só folha, não é só árvore, planta. Meio ambiente é tudo, é a rua que a gente transita, é a forma como essa cidade ela está disposta, né? Então, foi muito interessante. Pode passar, Ana. E aí, lá, em agradecimento ao convite, né, a gente se organizou, as minhoquinhas que a Cíntia falava lá do minhocário, a gente levou no potinho, né, uma réplica do minhocário para dar de presente, um mini relatório, então, das ações que a gente tinha já construído até aquele momento. Ana, pode passar. Aí tem mais algumas fotos, pode passar. Da turminha, a apresentação do grupo teatral, pode ir. E pode passar, que aí eu já falei também do relato. Aqui. E aí teve uma oportunidade, então, em que nós pegamos lupas, né, e vamos observar o espaço. E aí o Rafael, de 4 anos, olhando lá no meio das espadas de São Jorge, prof, achei um caracol. Né? O caracol, que é o bichinho de jardim, acho que eles mais gostam, até as meninas em outro momento colocaram, né, numa garrafa de 5 litros, para eles ficarem observando, botaram comidinha pro caracol, enfim, o caracol virou um mascotinho, né, da e o cuidado que eles têm a partir disso com os animais, né? Então, independente, é a formiga que eles observam, é a borboleta. Então, o cuidado que eles têm com a natureza ficou muito mais evidente depois desses trabalhos que a gente fez com eles. Pode passar, Ana. Aí aqui mais alguns registros, né? A Sofia ali com as pedras, e aqui, opa, volta só uma. Então, a partir da observação das crianças, né, em listar as plantas, que a gente convidou para eles dizerem o que eles viam de plantas no pátio, a gente estruturou, então, o livro das plantas, no que se baseia. A gente selecionou, então, algumas plantas que nós temos aqui no pátio, e a gente deu para cada pesquisador. Então, cada um deles virou um agente pesquisador, né? E aí, a gente deu uma orientada nessa folha, pediu a origem, o modo de cultivo e a utilidade no dia a dia. Pode passar, Ana. Aí tem o nome dos pesquisadores, são as crianças, a planta que cada um, né? Tudo isso tem na escola, pode passar, né? Pode passar também. E aí, aqui, a gente selecionou dos 18, 2 dos registros, né? A gente escaneou, e então a ideia é que cada criança vai receber o livro completo, o editorial vai ser feito por nós, e a gente também pretende levar um exemplar lá para a Secretaria do Meio Ambiente, levar para outros espaços também, como forma de retorno, né, dessas parcerias que a gente firma. Pode passar. Então, aqui mais um pouco deles fazendo arte com elementos naturais, algumas esculturas que nós presenteamos às famílias, né? Pode passar. E aí, na entrega de pareceres, né, teve uma poda de árvores aqui na escola, e a Cíntia, muito rapidamente, pediu para os rapazes, assim,
serra em toquinhos, assim, em filetinhos, que a gente vai usar. E aí eles gentilmente fizeram, e aí a gente utiliza aqui na escola. Pode continuar, pode passar. Aí aqui algumas ações na escola, né, no pátio, só que tudo foi plantado por eles. Então aqui tem o girassol e os feijões que já estão germinando. Pode passar. A cisterna, a separação do lixo que a gente iniciou, né? Então a gente identificou alguns espaços para ir fazendo essas coletas, é uma ação inicial. Pode continuar. Aqui foi um jogo. Foi um jogo que a gente utilizou o robô, né, que veio para as escolas. Então a gente utilizou esse robozinho, eles colocaram o nome de Joaninha. Então a gente fez um circuito ali que eles tinham que identificar onde é que iria cada um dos resíduos em cada uma das lixeiras. Então desse jogo a gente conseguiu depois fazer esse mural, né, que eles sempre identificam quando eles acham alguma coisa, eles sempre dão uma olhada e perguntam: é aqui, prof, é no azul, é no vermelho. Então isso eles já estão levando para casa esses ensinamentos, né, para replicar com os pais a separação do lixo. Ana, a gente já está terminando, pode passar. E aqui o projeto para além da escola. Todas essas imagens são da Casa das Crianças. Aqui a família do Oliver mandou para a gente, né, o registro da horta que eles já estão organizando em casa. Então tem o feijãozinho que eles levaram daqui, tem a hortelã, tem alecrim, tem algumas outras hortaliças ali. Pode passar. E aqui uma das nossas cozinheiras, né, colhendo a salsinha que eles também plantaram e que ela usa como tempero, né, na nossa comida. Pode passar, Ana. Acho que terminou. Acho que terminou. Então tá. Bom, pessoal, a gente então né, espera ter comunicado bem o nosso projeto, a nossa prática. E lá no nosso resumo expandido, então, quando a gente submeteu, a gente fez questão de dar ênfase no artigo 225 da Constituição Federal. E para fechar, vou falar aqui para vocês. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde, à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, que a gente faça valer isso, porque o benefício não é para nós, é para o futuro, é para o agora, e a gente precisa, né, estar atento a isso, porque preservar o meio ambiente é fazer a manutenção da nossa própria vida. Muito obrigada. Obrigada, gente. Parabéns, meninas. Excelente trabalho. Depois, então, eu vou abrir espaço para mais perguntas, mas a contribuição de vocês, nossa, enriquece muito, né? Acho que todos os colegas estão junto comigo nessa fala, né? Realmente, ver a carinha deles ali em todo esse processo, né? Participando, como vocês disseram, pertencendo, né? A esse movimento todo é realmente muito bonito. Então, a gente vai dar seguimento para a gente não ficar atrasada, mas depois a gente retoma com vocês e com todos, tá? Então, o próximo trabalho se chama Minha Escola, Sua Escola, é da Andressa Guterres dos Santos. Tá, vamos lá. Primeiramente, vou me apresentar, eu sou a Andressa Guterres, eu sou prof do Jardim 2, C e D, são parciais. É uma turminha bem, assim, diferente, eles não são muito assíduos, assim. Eu tenho 14 alunos numa turma e tenho 20 na turma de tarde, mas nem todos frequentam. E eu costumo dizer que eu tive a sorte, a honra e a alegria de receber 2 meninas venezuelanas. Uma já estava quando eu assumi a turma, a Ângela, na turma de tarde. E faz mais ou menos 2 meses eu recebi a Francesca, recém-vinda da Venezuela. E a Francesca, quando ela chegou, a diretora, diretora falou assim, tem um problema, ela não fala nada de português. E aí eu levei aquele susto, porque o meu espanhol é bem portunhol mesmo, então eu não tinha muita noção do que eu ia encontrar com relação a ela. Aí surgiu o trabalho, Minha Escola, Sua Escola, que é uma alusão ao projeto da ONU, que é Mi Casa, Su Casa, que é um projeto que abriga refugiados e leva livros para eles e
tem muita essa cultura da educação, assim, para eles. E ele surgiu muito mais, o meu projeto surgiu muito mais em função de que a Francesca falava assim, olá, maestra, daí qualquer coisa que ela precisava, enfim, era sempre em espanhol, e as crianças estranhavam muito. E eu percebi que a barreira da língua foi uma coisa difícil, porque eles não se aproximavam dela, porque não conseguiam se comunicar diretamente com ela. Então, eles me usavam meio que de mediadora para poder comunicar com ela. Até que eu percebi que isso estava acontecendo com muita frequência, eu falei, não, a gente vai ter que ver um jeito dela não ser tão dependente de mim, nem eles tão dependentes de mim para falar com ela. Então, não só as crianças, né, mas também os outros educadores que vierem a ficar no meu lugar, me representar, enfim. E aí surgiu o projeto Minha Escola, Sua Escola. Essa é a Ângela e a Francesca. Os primeiros passos, tá? Eu resolvi trazer um pouco da cultura, da vivência e da vida deles lá, né? O que eles tiveram, a escola, a casa. Eu pensei de abrir, assim... porque a gente tem contato com a família, nós, professoras, temos o contato com a família nas entrevistas, mas as crianças não. Então, eu sabia algumas coisas deles, das meninas, mas as crianças, né, as outras da turma não conheciam. E aí eu percebi que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente recebe um imigrante, porque a gente não sabe o que eles trazem na mala, além de roupas, enfim. A gente não imagina o que eles passaram, a gente não imagina o que eles esperam, e o que eles têm, assim, de objetivos aqui, né? A gente não sabe, a gente não consegue imaginar, né? A gente sabe que eles vieram para cá, as crianças não sabem nem como eles vieram para cá, eles perguntaram se foi de navio, se foi de carona, enfim, foi muito legal. Mas, enfim, essa foi os primeiros passos. Eu trouxe algumas imagens de pontos turísticos, da bandeira também, de comida, enfim, de algumas coisas culturais de lá. Daí a gente fez essa primeiro contato, né, com as crianças das brasileiras, e quem me ajudou a mostrar o que era cada coisa foram as venezuelanas, elas foram me ajudando a explicar. Aí, com o andar da carruagem, a gente teve a participação das famílias, das duas meninas, inclusive a família da Ângela, ela veio, esteve presente na apresentação, porque anteriormente eles mandaram várias fotos, e quando eu falo em várias, são várias fotos, de quando elas eram pequenas, das festas e comemorações, das praias que visitaram, e não sei se vocês conhecem as praias venezuelanas, elas são maravilhosas. Eu não sei se vocês têm muito conhecimento dos monumentos, dos pontos turísticos, são muito interessantes. Eles têm o rio que as crianças apelidaram de rio eletrizante, que ele atrai muitos raios. Então, a imagem é uma coisa espetacular, assim, tem vídeos no YouTube, tem coisas maravilhosas. Inclusive, o Monte Roraima, que quem assistiu aquela novela do Comendador, que ele fugia para o Monte Roraima, que é o monte mais alto do mundo, e aí tem a cachoeira mais alta do mundo, e são coisas assim que a gente fica, meu Deus, eu não tinha noção que tudo isso é na Venezuela, e quão rica é a Venezuela, né? Então, até para mim, assim, foi uma experiência maravilhosa. Essa foi a participação da Francesca, a família dela não veio em função de trabalho, mas foi um amor, assim, porque apesar dela ainda não falar português, hoje em dia ela já está bem melhor, tá? Mas no início ela era só espanhol. E ela mostrou, e ela ficava feliz em mostrar, em compartilhar a escola, como é que era a escola. Ela contou que na escola eles tinham que levar merenda, que não tinha comida lá. Eles falaram várias coisas, assim, as crianças ficaram encantadas, assim, de saber como era diferente, e também algumas coisas como eram semelhantes. A exemplo do carnaval, que eles têm a festa de carnaval lá. Eles têm a comida típica, que eu não vou saber falar exatamente o nome, mas é tipo um churrasco, assim, que aí a gente fez, a ideia do projeto era fazer um link, né, o que
são as diferenças e o que são as semelhanças, assim, entre as culturas, né? O que o meu país tem de legal e o que teu tem de legal também. E uma forma deles compartilharem isso, né? A troca dos saberes foi exatamente nesse sentido, né? Depois que a gente fez essa exposição das fotos das famílias, a gente foi procurar no mapa onde era a Venezuela. Porque, assim, ó, ontem eu assisti no congresso e até vou entrar em contato com a Ju, que eu fiquei muito interessada naquela questão de como mostrar para as crianças que é a cidade, que é o país e que é o mundo, assim, que eles têm uma noção, mas eu acho que ainda não é muito consolidado. E eu gostaria, assim, que os meus alunos tivessem acesso a esse material que ela usou, porque eu achei fantástico, assim. Então, eles sabem que eles vivem no Brasil, que eles moram em Canoas, que eles vivem no Brasil, e eles sabem que a Venezuela é um outro país. Isso eles conseguiram, assim, entender e conseguiram perceber que é muito longe, mas muito longe, e tão longe que as meninas até dormiram no avião, então é bem longe mesmo. E aí a gente mostrou, assim, pelo pedacinho, assim, tem uma das fotos que ela mostra onde é que é, e o outro menino está apontando onde é o Brasil, para mostrar bem que realmente é distante. Falamos das praias também, que tem praia que lá é mais quente, aqui é mais gelada, enfim. E esse é o nosso painel que a gente começou a construir, tá? Essas são as imagens que eu trouxe primeiramente ali para fazer, né, os primeiros passos, né? E essa é a Ângela. E atrás ali a gente vai complementar com as fotos das crianças brasileiras de lugares que elas visitaram. Esse foi um grande achado que o Google me trouxe, que é um livro que chama Donde está Venezuela, que fala exatamente, conta a história de primos, que o menino, ele estava em outra cidade, e a menina permaneceu na Venezuela com o avô, e ele liga para ela pelo tablet. E aí eles meio que rememoram lugares da Venezuela, e são lugares por coincidência, ou destino, universo, eu não sei explicar o porquê, mas são os mesmos lugares que eu trouxe as fotos e os mesmos lugares que as famílias nos contribuíram com fotos. Então, assim, ó, fechou perfeitamente, assim, esse estudo, e as crianças amaram a história é maravilhosa. Claro, é toda em espanhol, tive que fazer uma tradução conforme o meu entender lá do espanhol, mas eu acredito que deu bem certinho. Eu li e eu contei em espanhol, e aí depois eu fiz a tradução, assim, simultânea. E essas são as produções das crianças com relação àquela primeira exposição das famílias, tá? Então, aqui a Maria Luísa desenhou a Francisca dizendo oi, aí o Papai Noel, e uma surpresa daí, porque eles ficaram impressionados que lá tem o Papai Noel também, então, e perguntaram se tinha presente, enfim, essas coisas todas que as crianças gostam de saber. E aqui um outro desenho da Suyami, que fez a Francesca no Rio. Ela fez meio que um paralelo entre o rio eletrizante, que eles apelidaram, e as praias, porque as praias são maravilhosas também. Daí o desenho foi esse. Foram vários desenhos, tá? Eu selecionei esses dois para não ficar muito longo. Desculpa. Quais são os nossos próximos passos, tá? Eu tenho por paixão, trazer muito a questão da informática, da internet, das mídias, enfim, por questão de gosto mesmo, e de achar que a gente pode se conectar ao mundo inteiro, estando na sala de aula, a gente pode ir para onde a gente quiser. E eu acho isso grandioso, assim, eu acho que tem muito potencial, e as crianças merecem estarem nesses espaços também. Então, os próximos passos vai começar com uma pesquisa. A gente não fez em função de questão dessa semana da criança, da educação infantil, e também porque a gente teve uns dias sem aula em função do temporal que teve, né? Então, a gente vai fazer uma pesquisa sobre Venezuela no Google, através de comando de voz, porque eles já sabem fazer isso em casa, no celular, e a gente quer fazer, eu quero propor isso para eles aqui, numa sala grande, com tela grande, e eles vão guiar essa pesquisa. Eu vou só assessorar. E uma visita virtual nos pontos turísticos, aqueles que a gente apresentou, a família apresentou, e também no livro, pelo Google Earth também, que é genial, quem já usou sabe, a gente pode ir para Disney, para Paris, para onde a gente quiser,
estando em casa, na nossa sala de aula, é muito legal. E a gente quer também continuar, né, finalizar o painel com as fotos, depois com as pesquisas realizadas também, dos lugares que eles mais gostarem, e também com a elaboração das famílias, né, das famílias brasileiras. E, por fim, para fechar tudo, a gente quer criar um álbum contando, né, toda essa nossa caminhada. E a ideia principal é sensibilizar pela importância de usar a tecnologia no nosso fazer docente, no nosso cotidiano, e também propor uma reflexão para as professoras também, que a cada dia está ficando mais latente, sabe? As crianças estrangeiras estão chegando e a gente precisa estar abertos, precisa ter uma noção do que vamos oferecer às crianças e às famílias, né? Então, fica essa minha proposta de reflexão, assim, para a gente saber se a gente está preparado para receber eles e como será. A gente tem essas 2 meninas agora, mas possivelmente a tendência é receber cada vez mais. E a prefeitura como um todo, né, com questão das diferenças linguísticas, agora tem entrega dos pareceres. Como é que eu vou entregar um parecer em português para uma família estrangeira? Então, tem todas essas questões que a gente precisa considerar também. E isso é acolher, e isso é manter vínculo, né? Então, é esse o meu recado, e eu gostaria de agradecer o espaço. Perfeito, Andressa, parabéns. Legal. E a gente perceber que esse é um olhar inclusivo, né, Andressa? A inclusão, ela é muito maior, né? A gente percebeu o quanto as tuas alunas têm esse privilégio de serem incluídas na tua turma, né? E de ter uma professora que tem esse teu vínculo, né? Essa relação que tu criaste com elas e com o grupo, né? Então, realmente, né? Como as colegas estão colocando ali, muito sensível, muito bonito. E a gente depois vai conversar um pouquinho mais, então, e aí o pessoal pode também fazer algumas perguntas. E que, de novo, conversa, né, infantil e fundamental, porque na fundamental também temos muitos alunos, né, venezuelanos, de muitos lugares que vêm, e a gente também ensiná-los, né, a olhar para essas crianças que vêm como um parceiro, né, uma pessoa que vem para cá para contribuir. Porque muitas vezes na nossa sociedade a gente sabe que algumas pessoas, né, os excluem, e eu acho que é muito importante esse teu trabalho, parabéns. Então, dando seguimento, né, agora o trabalho se chama Nos Contextos da Escola, uma Intencionalidade Pedagógica, da Adriana Dalacote. Fique muito à vontade também para projetar teu material, e se tiveres qualquer problema, também pode mandar para a gente, que a gente passa aqui também. Então, vou ser breve também, né, para poder apresentar um pouquinho das experiências aqui na Marione Leite. Então, o título, né, uma escola de Canoas também. Aqui a escola. Eu sou professora do Jardim 1A, a diretora é a Línia, e tem o endereço do Instagram também, para quem quiser acompanhar os trabalhos que a gente vai postando, né, as propostas, experiências. As palavras-chave do trabalho é crianças, protagonismo, experiências e sustentabilidade. Porque também tem o viés, né, o mesmo que as meninas ali, a Adriana também apresentou, né, trazendo essa questão do meio ambiente, que é muito importante. Então, assim, o objetivo foi, quando eu percebi que a sala, a nossa sala referência, ela tinha um aspecto muito escolarizante. Daí eu resolvi reorganizar essa sala, trazendo a proposta dos cantos, né, e dos contextos de aprendizagem, porque dá mais liberdade, né, dentro dos espaços que são pensados principalmente para os nossos pequenos. Papel do professor nesse momento: conhecer a turma, escutar e organizar os espaços com intencionalidade. Ele observa, ele registra, ele reflete, assim ele consegue organizar esses espaços. As crianças brincam, escolhem, investigam, exploram, interagem e aprendem. A criança é vista como protagonista, o brincar bem mais potente. Elas trazem para nós as vivências cotidianas. Educação infantil é vivência cotidiana, né?
Então, nesse primeiro slide, eu trouxe para vocês a sala que eu reformulei. Não tem mesa do professor. Eu montei ali onde tem aquela mesa rosa, tipo uma cozinha, por isso que tem a mesa com cesto de frutas. Tem uma mesa de madeira ao fundo, que é a nossa mesa de observações, porque aquela mesa ela está sempre trocando, de acordo com as observações que a gente faz. Tem a poltrona, uma caixa ali do lado com livros e revistas, materiais naturais. Vou passar aqui para vocês observarem um pouco mais. Antes de botar aquela parte do fundo, nós temos esse cantinho dos afetos, que é onde as crianças, quando chegam de manhã, né, precisam de um colinho, um acolhimento, a prof não está podendo, porque são bastante crianças, tem que dar atenção para um, para outro, eles vão para esse cantinho, se deitam, tem as fotos deles quando eram bebês, então eu fiz exatamente para isso, né, eles trazerem esses afetos, não só de um para o outro, mas também, né, com os objetos que eles querem que compõem a nossa sala. Aqui um pouquinho mais da sala, né, que eu estava mostrando, daí ali o cantinho, na mesa, no momento que eu montei, eu coloquei aquela máquina de costura, um pote de roupas, várias lãs, a mini cozinha, como eu disse, a poltrona, um tapete no chão para ficar bem mais acolhedor, a mesa do professor virou o cantinho do escritório e temos materiais naturais para que as crianças possam explorar à vontade. Então, entrando dentro do projeto, porque assim, as crianças, a gente vai observando o cotidiano e dali a gente observa as necessidades, né, e os interesses. A partir disso, foi montado o projeto, nossa escola, nosso limoeiro, a partir do momento que a gente estava no refeitório e uma das professoras cortou um limão e eles sentiram aquele aroma potente, né, do limão, porque a gente tem árvore de limão na escola. E eles começaram a falar que cheiro é esse, que cheiro bom. É limão? Não é limão. E eu disse, não, para aí, vamos investigar isso. Então, a gente adotou esse limoeiro que está ali ali nas fotos, né, fomos fazer explorações e descobertas. Primeiramente, a gente teve um diálogo sobre frutas, para mim saber um pouquinho mais sobre eles, o que eles conheciam. Depois eu preparei um espaço para a gente conversar ao ar livre, fugindo daquele contexto só dentro de sala, porque os contextos são livres em todos os espaços da escola. E lá a gente começou a fazer questões uns para o outro. Será que todas as folhas são verdes? Será que todas as frutas são redondas? Quais são esses sabores, texturas, aromas? E fomos adiante nesse projeto. Aqui é um momento de brincar com os materiais naturais, tá, gurias? Porque dentro do projeto é apresentado coisas que foram dúvidas temporárias, né? E então essas dúvidas teriam que ser sanadas. Mas dentro deste ambiente, que é muito brincador de educação infantil, a criança ela vai fazer muitas coisas, né? Vivenciar muitas coisas, e o projeto vem mesmo para poder trazer para as crianças aquilo que ainda elas não sabem, aquilo que elas não conhecem, tá? Então, aqui é um momento que elas estão brincando dentro de sala com os materiais naturais. Continuando aqui do projeto, naquele mesmo dia ali lá no pátio, a gente experimentou um abacate que uma mãe enviou para nós quando ela soube que eu estava falando sobre frutas, e a gente pegou o limão para experimentar. Então, eles comeram o limão puro, eles botaram o limão por iniciativa própria no abacate, viram que o limão tinha uma semente pequena, que o abacate tinha um caroção. Passando. Então, a partir dessas dúvidas que eles tiveram, e uns falaram que folhas eram só verdes, eu resolvi daí começar a montar contextos para eles, para poder dar prosseguimento ao projeto. Então, nesse outro espaço da escola, que a gente habita todos os espaços, né? Eu montei um contexto de aprendizagem em que eles pudessem ver
que folhas não são somente verdes, não tem só uma textura, não tem só uma cor, nem só um tamanho e nem só uma forma. Tá? Daí eu montei esse pequeno contexto para eles. Aqui eles usaram lupas, né? Usaram as mãos, descobriram muitas coisas sobre as folhas, trazem folhas até hoje para a escola. Eu botei poucas fotos, assim, de cada proposta, porque senão não ia dar tempo. Então, aqui a gente já descobriu uma das dúvidas deles, que folhas não são só verdes, não tem só uma forma, nem só um tamanho, e folhas também têm cheiros, né, texturas. A partir disso, ficou algumas dúvidas sobre as frutas. Quais frutas são iguais ao limão? Tem a mesma forma, mesma textura, mesma cor, mesmo sabor, mesmo aroma? Daí eu montei um outro contexto, né? Que eles pudessem degustar vários tipos de frutas. Eu uni 3 mesas, pedi para as famílias me enviarem as canecas deles que eles usavam em casa, para ser uma coisa bem mais afetiva, que remete ao lar, para eles terem, né, a iniciativa de se servirem, de querer experimentar o que eles quisessem. Daí cada família mandou a caneca, e isso foi construído assim durante uma semana. Eles iam trazendo as canecas, eu ia botando no saquinho, iam trazendo as frutas, e foi enchendo aquela cesta. Então, foi muitas frutas para eles degustarem. Aqui um pouquinho dessa experiência, no qual eles se serviram, eles espremeram limão, eles espremeram laranja, eles descobriram muitos tipos de caroços, sementes, texturas, aromas, cores, formas. A partir daquele contexto, eu precisei preparar um outro contexto, porque surgiram as dúvidas. Mas, prof, a gente descobriu caroço, semente. Quais frutas, outras frutas têm caroço, têm semente? Quais outras sementes, caroços? Então, eu preparei um outro contexto só de caroços e sementes, de várias coisas. Urucum, daí a gente falou sobre indígena, sobre tintas. Eles descobriram as nozes, no qual eu abri, eles experimentaram. As lupras, para olhar mais perto. Daí eu montei a mesa, assim, a fruta, a semente separada para que eles pudessem associar. Descobriram que feijão é semente, descobriram o milho de pipoca preto, o milho de pipoca tradicional, diferentes sabugos. Então, foi bastante experiências e descobertas. O pinhão também. Eles até falaram, prof, eu quero esse. Só que o pinhão estava cru, né? Mas foi bem legal, assim, essas mesas, essas experiências, esses contextos. A partir disso, surgiu a dúvida. Mas, prof, como nasce a natureza? Pois é, como nasce a natureza? Vamos saber na prática. Então, eu fui na cozinha, pedi se elas tinham tomate, que eu sei que tomate germina muito rápido. Se elas tinham um tomate bem maduro, levei para a sala, a gente cortou, colocamos dentro do pote, fomos acompanhando diariamente. Aquela mesa de madeira que era lá da máquina de costura, virou a mesa de observação de como nasce a natureza. Botamos para germinar várias espécies de feijão, branco, marrom, feijão de corda, preto, tudo quanto é tipo, carioca. Colocamos caroço de abacate também para ver se germinava. 3 espécies de semente de pipoca. Plantamos muda de alface também, porque tem a ver com folhas comestíveis. E eles começaram a observar. Aqui a mesa. Aqui eles observavam todos os dias. A coroa do abacate também eu tirei e botei na água, para eles poderem perceber como nasce a raiz, que depois vai ser enterrada, que vai alimentar aquela planta, né? Que vai tomar água por ali. E eles sempre observando, mostrando, dialogando. Deixa eu ver o próximo. O próximo seria o quê? Plantar aquilo que nós germinamos. Então, a gente precisava colocar na terra, porque senão ia morrer. Então, foi o dia do plantio. E daí foi 2 dias após chuva. E eu disse para eles, todo mundo tem que trazer galocha.
Só a história de trazer galochas já foi para eles, assim, um encanto. Daí eu trouxe enxada no ônibus, porque eu venho de ônibus. Daí tem a terra adubada, as coisas que foram germinando, né? Eu já tinha as ferramentas de jardim, porque eu já tinha comprado para nossa turma, porque eu também trago esse olhar, né, de criança e natureza, sempre estar em contato com a natureza. Então, colocamos a mão na terra, né? Não na massa, na terra. Fizemos o buraco, plantamos, regamos, plantamos também outras coisas que eu trouxe, né? Muda de couve, um segurou, outro colocou terra, outro regou. Todo mundo de galocha gostando muito. Esse menino que tem um arbusto na mão, ele trouxe uma muda de macieira, porque tudo que a gente fez dentro de sala, ele compartilhou em casa, a família adorou, mandou muda de macieira, muda de pitanga, daí a gente aproveitou e plantou. Daí ali no primeiro quadrinho em cima, vocês conseguem ver que ele tá com a perninha para cima, ele cantava de tanta felicidade nesse momento, por ele estar vivenciando isso, que ele também vivencia em casa. Então, ele gostou muito, todas as crianças, né? A gente cuida diariamente. E daí, a partir de toda essa construção, né? Que a gente pode habitar os pátios, por que não fazer uma das nossas alimentações no pátio? Daí, lá fui eu, montei um contexto de um piquenique também para eles, para a gente saborear, né? O nosso momento, em vez de saborear lá no refeitório. Por que a gente não pode fazer isso no pátio? Então, levei para o pátio um desses momentos, né? Deixa eu ver o próximo. Por que a gente não pode brincar com argila e materiais naturais na rua? Tem que ser só dentro da sala. Então, mais um contexto de aprendizagem foi montado, em que eu coloquei argilas, utensílios de cozinha, aquele estoquinho de madeira, pedras, os prendedor velho lá, que a gente não quer mais montar, que também juntei um pote, trouxe tudo para ser, para inteirar essa brincadeira. Então, aqui é mais um contexto. Aqui também nessa apresentação eu tenho um outro contexto na rua, num outro espaço, em que a gente brinca com vários materiais naturais e vários tipos de utensílios, né? Em que eles possam fazer pesquisas como os funil, tem também a peneira, colher de diversos tamanhos, casca de coco, areia colorida, erva mate, erva de tererê. Então, eles também ficaram bastante tempo brincando. E do lado ali, eu botei uma fotinho com uma... Tem uma colega de escola que ela, lá no pátio dela, deu muita bergamota. E eu disse, tu não consegue umas bergamotas para nós? Era bem no inverno, assim, é um dia de sol. E ela, claro que eu consigo. Daí eu montei essa mesa também no solário da nossa sala. Já mais um contexto diferente. E deixei para eles, né? Vamos higienizar a mão e vamos lá para os fundos. Então, foi muito legal, né? Eles poderem ter esse momento em que eles foram para os fundos, que não era um ambiente que a gente se alimenta, poder pegar a fruta, descascar, descobrir o que tem dentro. Foi bem legal. Tudo isso trazendo, né, que a natureza nos fornece o alimento, né, que a gente pode plantar a semente, os aromas, o sabor. E daí... Oi, Adriana. Eu acredito que já esteja mais para o final, né? Mas só para te avisar que o teu tempo já está bem no finalzinho. Sim, já está no final. Porque, assim, ó, como o meu era sobre os contextos, por isso que eu fui mostrando diferentes contextos, mas bem ligado à natureza. Mas eu quis mostrar também que esses contextos, é lógico, né? Que a educação infantil é um ambiente brincadora, o espaço, né? O ambiente. Então, eu trouxe aqui só algumas fotos delas brincando no cantinho do afeto, pegando os materiais para brincar de ônibus, que foram para o shopping, carrego as cadeiras para a rua, dança das cadeiras, uso jogos. Deixa eu ver aqui, já. E daí, essa é uma frase, né, que eu quis botar, que sem a imaginação o pensar não se alarga, não subverge, não transcende, que é do Gandhi Piorsky, que ele fala muito da natureza, né, gurias? Então, eu quis trazer essa frase no último momento.
e só explicar assim, ó, que as aprendizagens ali, a partir dos contextos, é uma maneira, né, da criança ser ativa, ser protagonista, potencializar o seu brincar, e tudo isso de maneira lúdica, significativa, a partir, né, dos sentidos delas, das percepções e das ressignificações que elas fazem daquilo que a gente oferta nos contextos de aprendizagem. É isso. Tá bem, maravilhosa. Perfeito. Não foi muito rápida, foi maravilhosa. E a gente entendeu muito bem, assim, e deu para sentir a tua sala de aula. A gente aqui dizia, aqui na nossa sala, que dá vontade de participar contigo aí, né? Obrigada. O teu espaço, realmente incrível, incrível. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, é porque realmente. A gente acredita, né, que as crianças, elas são ativas, elas constroem conhecimento, né? Elas têm essa potência. Então, é só a gente refletir sobre o tempo, o espaço e os materiais. E o resto elas fazem. Incrível, muito lindo mesmo. E a gente aprende muito, né? Eu acho que a gente sai inspirado, né? A gente inspira e é inspirado ao mesmo tempo, né? Ouvindo os trabalhos. Maravilhosos. Sim, gurias, só para convidar, se vocês quiserem, então, tem o Instagram da escola, tá? EMEI Marione. Ali eu posto toda semana, as minhas colegas também. E ali vocês podem acompanhar também um pouquinho das nossas vivências aqui na escola. Muito obrigada. Ai, que bom, com certeza, eu vou seguir com certeza o trabalho de vocês. Então, eu vou dar continuidade, eu vou chamar então a Ângela, né, que eu já tive a oportunidade de ouvi-la outras vezes também, né, nos saberes, em tantos lugares, com o trabalho Práticas Significativas da Infância, Relato de Experiência. Seja bem-vindo. Alô? Estão me ouvindo? Tá bom, então eu consegui, terminou a nossa reunião pedagógica, né, e aí eu estava aqui até com alguns alunos meus que tinham chegado, e agora a colega veio buscar para levar para outra salinha, porque eles gostam de ficar aqui, eles gostam dessa salinha. Eu estou adorando a fala de todas as colegas, né? E o que é mais interessante, colegas, é que eu era da educação infantil, eu mudei para o ensino fundamental agora esse ano, e fui abençoada de pegar primeiros anos, né? De manhã e à tarde. Então, quando eu vi a proposta, né, do Congresso e da submissão dos trabalhos, eu pensei, eu vou mandar alguma coisa, porque eu tenho 5 anos de docência, estou com 65 anos, eu comecei com 60 anos aqui na rede, né, e foi quando eu comecei a ser professora, que eu vim da área social antes, mas enfim, eu descobri coisas tão maravilhosas ao trabalhar com crianças pequenas, né, e aí devido o problema na coluna, eu mudei para o ensino fundamental, mas ainda querendo ficar com os menores que eu pudesse, os mais novinhos. Então, muito das coisas que eu faço com as crianças do primeiro ano, eu fazia com as crianças do Jardim 1, nesses 3 anos que eu tive envolvida, né, dando aula e tal, mesmo que pegou uma parte da pandemia. Mas, enfim, o que acontece? Hoje eu tenho crianças que eu dei aula no Jardim, então tem práticas que eu faço assim, né, que eles dizem, eu lembro que tu fazia com a gente, prof, né, e o que eu percebo? Por isso que eu resolvi escrever, porque eu percebo o quanto marca uma criança, pequenas coisas. Vocês aí trouxeram tantas coisas, porque no ensino fundamental eu buscava fazer que nem vocês, como é que é, um aprofundamento das coisas e tudo, porque toda a vivência da criança é importante, e na educação infantil a gente tem mais, assim, tempo, né, hábil para isso, e pode fazer projetos e esticar. Já no ensino fundamental, no primeiro ano, o que se percebe? Tem aquela coisa, né, que tem, por exemplo, tem agora o livro do pacto, que tu já tem mais ou menos um projeto estabelecido para tu seguir, são sugestões. O bom é que tu não precisa ser tão engessado, e eu faço isso, gente. Eu procuro diversificar, né? Então, por exemplo, uma das coisas primeiras que se dá conta, quando a gente retornou agora, né, praticamente esse ano, é que a gente está voltando, que o ano passado pouco deu tempo,
muitas crianças precisam ser resgatado aquela parte da motricidade, mesmo da vinculação, do afeto, dos limites, das coisinhas assim que eles não tiveram direito por conta da pandemia, né? E aí, os jovens estão gritando aqui. Uma das coisas que eu faço questão, assim, por exemplo, eu fazia com os pequenos, eu vou estar falando tudo que eu faço com os de 6 anos agora, né? Por exemplo, a chamada do barquinho, que eu tenho a musiquinha, que é uma musiquinha simples, fácil de eles aprenderem, memorizarem, e que funciona tão bem, funcionava com os pequenininhos. Então, minha chamada com eles de 6 anos, aqui eu tenho crianças de 7, 8 anos que não tiveram pré-escola e que não estavam no primeiro ano ainda, então, estão aqui. E aí eu canto a musiquinha do... Eu mandei fazer um barquinho de papel, de papelão, para trazer o meu benzinho para dentro do coração. Rapidinho, só que eu canto para cada criança. Isso logo no início. E eles vão aprendendo a musiquinha, e eles pedem agora, que já está em agosto, eu não canto tão frequente. Eles dizem, prof, vamos cantar a música do barquinho. E aí eles têm o barquinho, gente, com o nome deles. Eles customizam como quiserem, né? E no início, a prof faz a chamada. Logo no início do ano, eu faço a chamadinha de quem é esse barquinho. Primeiro, no início, né, eu digo, Davi. Daí eu vou chamando e entregando. Aos poucos eu vou passando de quem é esse barquinho, para eles começarem a reconhecer o seu nome. E agora estou na fase de simplesmente eu escolho uma das crianças, que tem uma listinha aqui, e eu escolho uma das crianças, e essa criança, eu terceirizei a entrega dos barquinhos e a chamada. Aí, cada dia uma criança entrega os barquinhos. Aí, a gente vai percebendo o quê? Quando os outros colegas já sabem, porque às vezes um está distraidinho e não viu que aquele colega levantou o barquinho. Aí os outros dizem, fulano, tem o barquinho. Ou então, quem está entregando já sabe ler, né, o nome dos coleguinhas, e daí ele mesmo já diz, Davi, teu barquinho. Então, quer dizer, é um momento assim que eu fico tranquilo, se eu tiver que arrumar aqui um livro que eu ainda estou ajeitando, eles estão fazendo essa chamadinha, né, mostrando, aí eu vou percebendo as dificuldades, inclusive, de mostrar, de levantar e mostrar para os colegas, vou percebendo a atenção que os outros têm ou não com seus colegas, e eu vou orientando, digo, pessoal, questão de respeito, quando vocês entregam, vocês gostam que o colega olhe. Então, o que vocês vão perceber é que tudo que eu vou trazer aqui não é, assim, nada mirabolante, são coisas, assim, minhas, que eu acredito que é todo um resgate de afetividade que a gente costuma ter e precisa e é incentivado a ter na educação infantil. E, por que não, no ensino fundamental, principalmente com os pequenos que nem tiveram direito ao prézinho, ao Jardim 1 e Jardim 2, né, no caso. Aí, outras coisas que eu faço, assim, não estou trazendo, assim, nada de projeto, para ser, mas só para mostrar, assim, o que é o afeto, né, no caso. Então, são coisas, assim, pequenas, na hora que eu quero a atenção deles, dizer, 1, 2, 3, a prof quer falar com vocês, só que eu não grito, eu vou falando assim, e eles vão, no início, assim, eles escutam, eu fico quieto, no segunda, terceira vez, eles mesmos já falam junto comigo, então o que acontece? É um coro do 1, 2, 3, a prof quer falar com vocês, e vem o silêncio, né? Então, são coisas, assim, pequenas que na realidade, são tudo posturas que eu usava na educação infantil, e que eu vi que funcionou, e que, olha, não sei, tá com problema, minha internet, não? Tá. Bom, então, aí as colegas falaram, por exemplo, das frutas, dos projetos das frutas. Então, eu tenho também por hábito plantar um abacateiro. O nosso está aqui desde abril, que nós estamos acompanhando. Nós vamos fazer o plantio agora, quando nós reunimos as duas turmas, que esse abacateiro é das duas turmas, eles acompanham o crescimento desde o momento em que era o caroço, comparação de tamanhos com o tamanho do caroço da maçã e de laranja, de outras frutas que eles têm acesso, né?
E eles viram quando começou a se formar a raiz, né? Porque a gente botou num copo com água e aí deu para ver quando começou a surgir tudo. Eu gosto desse tipo de coisa porque eles vão vivenciando ciências naturais, né? E o processo da vida e da criação e aprendendo. E tu tá praticamente brincando com eles, né? Então, quando também as aulas do Pacto, o que eu procuro fazer também? Fazer bastante coisa diversificada, usando materiais e outras coisas, né? No caso, por exemplo, uma das coisas que eu tenho aqui são isso aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Aqueles espaguetes de piscina. E eu usava com o Jardim 1, deixei na escola lá e comprei de novo aqui. Eles brincam de hóquei, então eles jogam. Então, ali é um novo tipo de jogo, sem barulho, sem se machucar, porque essa coisa não machuca, né, se bater um no outro. E eles aprendem as regras, eles aprendem a esperar a sua vez, e se divertem. Então, eles me pedem, vamos jogar hóquei? E aí, é uma coisa, assim, bastante divertida, né, para além do aprendizado da escrita. Eles vêm no quadro e escrevem seus nomes, né, no caso, na chamadinha, cada que recebe o barquinho vem e escreve o seu nome, para tipo assim, eles adoram escrever no quadro, né, então é um jeito de oportunizar esse tipo de experiência. Aí agora, para o Semana Farroupilha, eu estou ensaiando, gente, uma dança maravilhosa, linda, vai ficar linda, a dança do pau de fita. Mas é claro que eu vou fazer uma coisa assim, né, estilizada, bem prático, para usar as crianças, mas eles amaram, porque desde o processo de eu mostrar o vídeo para eles saberem do que se tratava, e aí, eu sei, eu vi, não sei o quê, e aí a produção, pensar como nós íamos pendurar essas fitas, a preparação e tudo é registrado. É que eu não fiz PowerPoint porque eu não sou muito, assim, tecnológica, né, mas por isso que eu trouxe, assim, as coisas mais visualmente. Então, eu fui cortando, eles foram me ajudando a separar por cores, para depois a gente montar isso aqui. Agora eu consegui, então, assentar no cimento o pau, né, o cano que vai ser o nosso suporte das fitas. Então, são coisas, tudo que eles participam. E se, por exemplo, um dia eu estava falando com eles sobre ele ali no pátio, nós íamos fazer não sei o quê, e daí eu comecei a preleção, né? Porque vocês sabem que a prof é chata, né? Que a prof fica pedindo que vocês não corram, que vocês têm que ficar em volta da prof, que não sei o quê, e que a prof tem medo que vocês se machuquem, e que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Aí, fiz toda aquela preleção, ok? Combinado? Aí, um menino levanta, todos quietinhos me ouvindo, um menino levanta a mão, e eu disse, o que ele vai perguntar, né? Mas, prof, tu não é chata? Eu achei a coisa mais linda, gente. São aquelas coisas significativas que uma criança diz espontaneamente. Eu achei que vinha uma pergunta muito séria sobre o que nós íamos fazer. E aí todo mundo começou, não é, prof, tu não é chata. Quer dizer, a primeira coisa que eu falei, naqueles 15 minutos de fala, e ele ficou esperando até eu terminar para daí me dizer, mas, prof, tu não é chata. E aí eu digo, realmente eu não sou chata, eu só sou muito preocupada com vocês, sou cuidadosa e tudo. Então, a proposta, por isso que eu disse, relato de experiência, tá? Não é uma coisa assim tão aprofundada e tal, mas, por exemplo, eu gostaria de referir aqui o José Moran, tá? Que eu peguei uma fala dele que diz assim, ó, a coerência entre o que o professor fala e o que faz na vida é um fator importante para o sucesso pedagógico. Se um professor une a competência intelectual, a emocional e a ética, causa um profundo impacto nos alunos. Estes estão muito atentos à pessoa do professor, não somente ao que fala. A pessoa fala mais do que as palavras. A junção da fala competente com a pessoa coerente é poderosa didaticamente. Então, eu acho assim que é essa mensagem que a gente pode tirar, e esse congresso com as falas de vocês, assim, né,
corrobora para dizer, nós temos que nos preocupar em deixar marcas positivas na vida das crianças, e qualquer mínima coisa que a gente faça, desde que seja com afeto genuíno, né, e com dedicação, aquela alegria do cada novo dia. Gente, eu tenho 65 anos, eu tenho um problema bem grave na coluna, né, mas, no entanto, eu venho a cada dia para cá, eu não sinto cansaço, eu fico com a turma da manhã, tenho um intervalo, quando vem a turma da tarde eu fico, e aí quando eu chego em casa, eu digo assim, mas como é que eu fiz tudo aquilo? Eu fui para o pátio, eu arrastei mesa, eu organizei, não sei o que, eu não sinto de tanto prazer e encantamento, como diz o Rubem Alves, né, um encantamento mútuo e recíproco, é assim que eu me sinto. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de vocês me receberem aí, que eu estou no ensino fundamental, mas eu continuo na educação infantil também. Tá bom? Muito obrigada, gurias. E obrigada por essa oportunidade, tá? Tchau. Mas parabéns. Sempre, né? Esse contato é maravilhoso, né? Infantil, fundamental, nunca vai deixar de ser da infantil, com certeza. Não é, o teu problema de coluna é só um detalhe, né, Ângela? É só uma coisinha que te fez mudar, mas com certeza o teu... essa continuidade de professores assim que a gente precisa no primeiro ano, não é? Sim. A gente precisa, sim, no primeiro ano ter professoras que tenham esse olhar para infantil e que se sintam em casa, né, com as crianças pequenas, e acredito que isso vai se estendendo, né? Eu acho que esse movimento que a gente está fazendo de união entre as etapas faz muito sentido, e que a gente consiga, que a gente siga assim, né? Sim. Então, eu vou dar continuidade, mais pelo adiantado da hora, mas eu gostaria de falar tantas coisas sobre os trabalhos que vocês apresentaram até aqui, realmente aprendendo sempre muito, tá? O próximo trabalho se chama Territórios Ociosos na Escola, a ocupação das infâncias em diferentes espaços, da Jéssica Freitas e da Tatiane Nascimento. Meninas, fiquem à vontade. Então, somos eu e a Tati, tá? Eu sou prof do Jardim 1A e a Tati é prof do Jardim 1B, e nós, então, fizemos esse trabalho, né, elaboramos esse trabalho a partir da vivência com os dois jardins, num espaço que estava meio que largado, assim, na escola, né, e, então, a gente traz aqui uma contextualização, né, de quem nós somos, né, nós somos da EMEI Gilda Schiavon, uma escola que fica localizada no bairro Rio Branco. Ela é uma estrutura mais antiga, construída há 40 anos, e necessitou de novas instalações para atender a demanda de matrículas do bairro, e enfim, assim, a gente precisou, então, expandir, a escola precisou se expandir. Né? Aí, até 2015, como vocês estão vendo ali, são fotos antigas, mas até 2015 a gente tinha esse pátio na escola, era um pátio amplo, um pátio que podia ficar 2, 3 turmas, com mais tempo ao ar livre, né? Os professores podiam se organizar tanto de manhã quanto à tarde para levar as turmas no pátio, e mais tempos de brincadeira ao ar livre. Aí, com a construção das salas brancas, o pátio foi diminuindo. Aí veio também a questão da urbanização, né, da cidade, e atrás ali da escola se construiu a Praça Céu. Então, também pegaram um pedaço do nosso pátio da escola. E aqui vocês estão vendo, ó, as fotos ali. Como era antes, né? Tinha árvores, tinha pé de bergamoteira, tinha pé de limoeiro, e tiraram. E aí, como foi ficando, ó, foi ficando mais acimentado, né? Mais paredes. E no momento, lá na época, não tinha muito o que fazer. Tinha que atender a demanda das vagas, tinha que construir as salas, e aqui a comunidade precisava, e tinha que ser feito, e foi feito, né? Uma coisa bem interessante que a gente consegue visualizar nessas fotos, né, e que foi tratado ontem no Congresso, é a questão da urbanização, né? Então, cada vez mais o bairro, né, a rua, ela foi crescendo, ela foi expandindo, não havia asfalto na rua antes, né? Tem fotos, a gente trouxe essas fotos porque a gente está revisitando o passado da escola em função dela comemorar 40 anos esse ano, né?
Então, a gente vai fazer uma coisa bem legal, assim, está sendo pensado, um momento bem rico, e a gente está retomando essas fotos. E enquanto a gente olhava, assim, apareceu muita coisa que a gente ficou muito, nossa, olha o tamanho que era esse pátio, né? Se a gente voltar aqui, ó, os bebês, né, eles estão em carrinhos, e tem grama no pátio, grama, né, que é uma coisa que a gente... E árvores também, que é algo que a gente fala bastante, assim, né, as britas, elas dão uma outra cara, assim, né, para a escola, e especialmente a mim incomoda bastante, né, e naquela época havia grama, né, tinha muitas árvores, tinha muita sombra, né, então o contato com a criança, com a escola se dava de uma outra forma, né. E aí, como que hoje está, né, como que hoje nós temos a nossa escola, como que ela se apresenta. E aí, então, a partir dessas inquietações, né, de a escola ter que se expandir, né, ela tem, o espaço dela acabou diminuindo, né, em função disso, a gente se deparou com uma problemática, né, que é o fato das crianças ficarem 1 hora, né, das 9 que elas passam na escola, elas ficavam apenas 1 hora no pátio, né. Então, a gente começou, nossa, mas, né, de 9 horas, 1 hora é inviável, né? As crianças não tinham contato com o ar livre, né? Com a terra, com fora, com a luz, né? E a Tati sempre trouxe, assim, né, da importância, e foi tratado ontem também no congresso, né, da criança conseguir olhar o horizonte, né? E a Tati sempre falava, Jéssica, um oftalmo sempre fala da importância da Rafinha, que é a filha dela, né, e de estar na rua, né, poder exercitar, né, a visão. Então, do quanto se trata também da saúde física, né, da criança, não apenas emocional, e tudo que é o emocional, né, mas de uma saúde física da criança. Então, aí a gente começou a se questionar o que a gente podia fazer, né, já que as turmas têm um horário fixo, né, que tem que ser respeitado, porque são muitas turmas e todas ficarem no mesmo espaço, dá muito tumulto, assim, as crianças acabam se machucando, elas querem correr, elas querem pular, e isso acaba acontecendo, né, então as turmas têm um horário fixo e tem que ser respeitado em função disso. Então, a gente foi para o outro lado da escola, que era um espaço, como vocês estão vendo aí, que era um espaço com a grama alta, algumas árvores, uma caixa de areia, que foi até plantada uma salsinha ali por um dos nossos colegas, né? Ele colocou ali a salsa e a gente pode ver a Ana Lu cheirando, né, esse temperinho. Tem uma bananeira também, que a prof. Andressa, que fez a apresentação aqui, também plantou. Então, já tinham algumas coisas, alguns elementos, né, da natureza muito ricos e interessantes. E quando a gente foi nesse primeiro momento ali para aquele espaço, as crianças ficaram encantadas, né, com esses elementos que se apresentavam, né. Então, a primeira foto tem elas simplesmente sentadas, olhando, né, conversando, né, e criança parar, sentar, né, e conversar, né, diz de uma riqueza, né, do que eles estão sentindo naquele momento que é de se admirar, e foi quando eu consegui captar essa foto deles, né. E aí a gente iniciou um processo, né? No início do ano, um senhor veio aqui na escola e plantou 3 mudas, né? Uma de abacate e 2 de manga. E aí, no início do ano, uma prof chegou e falou, Jéssica, tu tem interesse em cuidar? Tu pode cuidar? Eu, não, pode deixar que a gente vai cuidar. E aí começou a surgir, tá, gente, olha só, a gente precisa cuidar. E para a gente cuidar, a gente não pode pisar, né? E aí a gente começou a conversar como que a gente podia fazer e identificar essas mudas que estavam no pátio, né? E como a grama estava alta, eles não iam ver, iam pisar. Até que surgiu, então, a ideia da gente colocar os tijolos, e eles também deram a ideia de fazer plaquinhas, né? Colocando ali o nome do que estava ali devidamente plantado, né? Então, eles mesmos confeccionaram plaquinhas em papelão e colocaram, fizeram desenhos, né? E depois eu fiz a escrita e a gente foi lá colocar nesse espaço. Posteriormente, choveu e as plaquinhas se desfizeram e eles ficaram chateados, muito chateados por causa disso. Só que eu fiz justamente
trouxe o papelão à cena, assim, para que eles pudessem também pensar nesses processos, né? Que, bem, eu sabia que ia chover e que isso iria acontecer, né? Mas eu trouxe justamente esse material para que eles pudessem pensar sobre isso, né? E foi o que aconteceu. Então, tá, a chuva veio e estragou tudo, gente. O que a gente pode fazer agora? Então, eles começaram a trazer outros elementos para colocar outro material que pudesse ser colocado o nome das mudinhas, né? E aí nós iniciamos esse processo, né? Que é eu e a Tati ali na labuta com uma enxada, né? E as crianças também participaram bastante, assim. E aí uma das crianças que aparece aí nessa foto é a Isabela. Ela viu eu fazendo a capina, né? E veio, prof, deixa eu ajudar. E eu prontamente entreguei a enxada na mão dela. Ela ergueu assim, nossa, tá pesado. Eu, é pesado, quer ajuda? Não quero ajuda. Então, ela foi ali, colocou a mão na massa ali, na terra, e começou a capinar. E aí, a gente juntando esse material, né? E aí, as crianças sempre participando desse processo, né? Nós pensamos em fazer canteiros, né? Então, aparece eles aí pegando tijolos que a gente tinha no pátio. Então, a gente criou também uma utilidade para esses tijolos que estavam ali num cantinho. Então, teve um dia que eu falei, vamos lá, todo mundo pegar tijolos. Aí, eles foram bem faceiros, né? Cada um ajudou com o que pôde, assim, foram pegando um por um, até a gente fazer esse canteirinho. E a primeira coisa que a gente plantou foi manjericão e alecrim. E uma salsinha que também estava plantada ali na caixa de areia. Aqui se repetiu as fotos. E aí, outra coisa, aí como foi ficando, né, esses canteiros também, eu trouxe algumas suculentas, né, a Prof. Tati também trouxe outras mudinhas também que foram plantadas, e ali eles colocando ali, organizando, né, colocando essa terra, mexendo na terra, utilizando outros elementos como pás também para mexer, também usaram gravetos, né, e nessa primeira foto aparece o Caio, ele mostrando, né, que a gente começou a arrancar esse mato, e eles ficaram muito encantados com as raízes, né, então eles vinham e me mostravam, olha aqui, prof, o tamanho dessa raiz, né, então isso tudo acabou sendo conteúdo, assim, de muita experimentação por parte deles, né. E aí a reciclagem também acabou aparecendo de alguma forma quando a gente usou essas potes de amaciante como vasos, né? Então a gente fez um pendente assim, colocou uma suculenta. Aqui eles colocando a mão na terra mesmo, e aí, enquanto ontem a Isabel falava de quantas coisas as crianças vão tendo a oportunidade de experienciar, né, a partir dessa vivência com a natureza, né, então eu trouxe aqui também essas questões todas, né, então a exploração sensorial, né, a Ana Lu, que aparece aí, é uma das crianças que mais ama, assim, esse contato com a natureza, com o natural, com o tocar, com o sentir com o corpo. Então, ela mexia na terra de diferentes formas, né? Não só com a mão colocando, mas fazendo um movimento circular, mostrando, né, como que ficava, colocando um pouco mais de terra, de areia e quanto de terra preta, e misturando, fazendo todas essas misturas. Então, tudo isso acabou chamando muito a atenção deles. E aí a gente começou a expandir também o que a gente plantou. Então, as crianças trouxeram também, né, a partir de uma conversa com as crianças começaram a levar para as famílias o que a gente estava fazendo. Então, começaram a trazer para a escola sementinhas de tomate, cenoura, alface, rúcula, e aí eles cobravam muito, só, prof, quando que a gente vai plantar, né? Quando que a gente vai começar isso? Então, anterior a de fato plantar, a gente fez a germinação dessas sementes em caixas de papelão de ovos, e aí eles viram todo o processo, né, da sementinha nascendo, assim, germinando, e posteriormente da gente colocando direto na terra. E aí das interações mais complexas também, né, quanto no ambiente externo, no fora, né, eles começam a criar, a pensar, a olhar, né, e a ressignificar esse espaço também.
Então, aí nós vemos as meninas, elas criaram uma cabana, né? A gente levou para a rua pedaços de tecido e prontamente elas, prof, amarra aqui para nós que a gente vai fazer uma casinha. E ali elas fizeram uma casinha, se deitaram e brincaram, né? E ali temos outras duas crianças olhando com maior atenção e profundidade o que tem ali naquela terra, né? O que são essas folhas, né? O que se pode fazer com isso? Desculpa. E da coordenação e força motora também, né? Deles mexendo com os tijolos e com as telhas, também tinham umas telhas ali no pátio. E eles também, aquilo foi material para eles usarem mesmo, e eles começaram a pegar aquelas telhas. Num primeiro momento, nosso primeiro ato, nossa, né? E agora? Eles vão se machucar, vai cair no pé, vão se cortar. Mas eu procurei travar esse sentimento e deixar com que eles explorassem da forma que eles queriam. Então, eles pegaram essas telhas, começaram a tirar, montar casinhas, colocar uma em cima da outra, né? Eles experienciaram de várias formas as telhas. E ali eles também, nos bueiros, também a gente tem duas saídas de água ali, eles amam, ficam na volta, né? E a gente fala, ó, não pode colocar nada aqui dentro, né? Mas eles sempre vão lá, tiram e ficam olhando o que tem e ficam imaginando 1000 coisas, inventando 1000 histórias, né? Então, ali eles também estavam olhando e querendo colocar as folhinhas ali para dentro. E aqui também a promoção da saúde e bem-estar das crianças e professoras, né? E a gente conversa muito, eu e a Tati, né, do quanto esse espaço também foi um espaço que nos ajudou muito, né? Um lugar que a gente pode ir num momento, nossa, preciso respirar, né? A gente já passou um dia intenso, a gente precisa agora se acalmar. Então, esse é um espaço para isso também, né? Então, é um espaço não só das crianças, mas dos professores também, né? Então, nos dias muito turbulentos, eu falo para eles, ó, vamos ali para o pátio do lado. E eles vão de uma forma muito feliz, assim. Então, é um momento de parada para todo mundo, né? Um momento de respiro. E ali a gente vê uma das alunas da Tati, que se deitou, e a Tati perguntou, o que você está fazendo? Aí ela falou, prof, tô descansando. Tô descansando. Então, foi um momento e foi num dia de piquenique que a gente fez, né? Antes das férias, a gente fez um piquenique promovido nesse espaço também. Então, a gente colocou ali as toalhas, uns travesseirinhos, e ali foi o momento deles, porque eles sentaram e relaxaram. E também da curiosidade e compreensão sobre os ciclos naturais, né? Então, os ciclos da natureza. Esse é um manjericão que lá atrás apareceu, que não aparecia, na verdade, né? E ele tá desse tamanho, tá até maior. E sempre que a gente tá no pátio, assim, no pátio que tem o playground, eles sempre, todos os dias, eles vêm, prof, eu posso lá ver as plantinhas? Eu sempre falo, vai lá e vê como é que elas estão. E eles vão, assim, com encantamento, né, para olhar como que elas estão, né, e isso demonstra também esse cuidado que eles têm com seres vivos de modo geral. Então, na foto à direita, né, era antes dele ter crescido, e agora ele já está como na foto à esquerda, porque o Caio está segurando. E na primeira foto, a gente tem a Isabela com um tatu bolinha. Então, eles achavam os tatu bolinha e vinham parceiros que só mostrar o tatu bolinha, né? Então, eles têm muito essa curiosidade dos animais, dos seres vivos, dos insetos. Isso acabou aparecendo também bastante. E também, falando em ciclos naturais da vida, teve um dia que a gente acordou, colocamos os colchões, né, para cima e nos deparamos com essa lagartixa morta, com o rabinho e tudo, né? E aí a gente, nossa, olha aqui uma lagartixa morrida, né? Umas crianças falam. E aí eu comecei a trazer para eles, nossa, gente, o que a gente pode fazer com essa lagartixa, né? Então, num primeiro momento, eles se aproximaram, olharam, aí uns falavam, vamos colocar fora, vamos colocar na lata do lixo. Mas o que é isso?
a gente precisa dar um fim digno para essa lagartixa, né? Vieram várias ideias, tocar a lagartixa pela janela, colocar no lixo, até que um deles falou, prof, vamos enterrar. Aí eu, perfeito, que era, né, o que eu queria que eles falassem, né? E aí, as crianças, eu vou escrever então, vou fazer uma plaquinha. Algumas delas começaram a escrever sobre, né? E aí a gente foi lá para a rua, era um dia que estava bem úmido, aí a gente começou a fazer um buraquinho e tal. Na foto de baixo aparece a Ana Lu e o Augusto catando umas flores para colocar para a lagartixa, né? Então foi bem simbólico, assim, bem uma ressignificação da morte também, porque a gente já vinha falando sobre isso há algum tempo atrás, né? A gente fez um outro projeto que falava sobre a vida, falava sobre morte, e eles traziam muito forte essa questão da morte. Então, nesse dia, a gente conseguiu, de alguma forma, viver, né? E colocar ali um fim digno para essa lagartixa. E aqui, por fim, a gente traz uma citação do Gandhi, que é: quanto mais a criança cresce, mais elaborada é a construção do seu brinquedo. Há mais detalhamento material, mais experimentos acerca da natureza, mais riqueza experimental inundando o seu corpo, seus órgãos. Existe uma força vital extraída da matéria, da pedra, da madeira, do cascalho, do metal, da fibra, condutores de vitalidade. Então, a gente tem essa citação do Gandhi, né, que traz de uma forma muito intensa, assim, como que é a relação das crianças com a natureza, com o natural, né? E do quanto elas brincam e interagem e se fazem nesse espaço, né? Então, uma das coisas que a gente também notou bastante era que eles ficavam mais calmos nesse ambiente, né? Então, muitas vezes, assim, quando a gente estava um dia bem atordoado mesmo, que eles estavam mais agitados, a gente ia para esse espaço e, naturalmente, eles brincavam, eles extravasavam essa energia, né, circulavam por esse espaço e davam uma dinâmica diferente, né, para o próprio corpo, né? Então, enquanto o corpo, né, ele é relacional com essa natureza, né? Então, a gente acabou ocupando esse espaço, que era um espaço ocioso mesmo na escola, que não se faziam muitas atividades ali, e aos poucos a gente está dando uma outra cara, né? Tem muita coisa ainda para fazer, né? Se vocês vierem aqui hoje, assim, não está acabado, né? Tá ainda em processo, porque a grama cresce, né? As crianças brincam, né? Muitas crianças passam por aquele espaço, então muitas vezes tem tijolos já caídos porque uma criança subiu, né? E do quanto também isso é conteúdo para a gente trabalhar com eles, né? Do cuidado com o que o outro está fazendo e da atenção que a gente tem que dar para isso também. Então, esse é o nosso trabalho. Parabéns, que bacana, hein? Olha, assistir vocês, realmente, a gente sai daqui inspirado, coração quentinho, como eu sempre digo. Que bacana ver essa potência mesmo, né? A potência do trabalho e saber o quanto essa intencionalidade mesmo dos professores, né? A intencionalidade de vocês na docência faz com que as crianças tenham experiências cada vez melhores e diferentes, né? E que a gente busca sempre que esse espaço seja um espaço de aprendizagem, mas sempre muito fluido, né? Então, realmente, assim, todos os trabalhos estão de parabéns. Infelizmente, a gente não vai poder abrir muito tempo para perguntas, a gente sabe que estamos já no adiantado da hora, né? Eu vou só passar a palavra para a Ju poder fazer o fechamento também, né? Que ela quer dar uma palavrinha com vocês. Mas já, de minha parte, assim, agradeço muito, muito a tarde de hoje, assim, saio daqui feliz, né? O sorriso de orelha a orelha, assim, assistindo o quanto a nossa rede tem essa força. Assim, eu vou copiar o link novamente da certificação. Eu coloquei ele antes ali, mas vou colocar para vocês. E antes de vocês saírem, a gente queria fazer um registro, tá? Então, não vão embora ainda.
Pessoal, enquanto eu estou falando aqui, vão abrindo as câmeras, tá? Para a gente fazer uma foto bem bonita, que a gente quer ficar com uma imagem de todo mundo aqui, de todas as sessões. Bom, antes de eu falar um pouquinho, infelizmente a gente não vai poder comentar, né? A gente se estendeu um pouquinho aqui, a gente se empolgou, tantos trabalhos lindos. Eu preciso mostrar, né? Eu acho que foi a Andressa, não? Quem foi a colega? Que apresentou um trabalho sobre a localização, Venezuela e Brasil, né? É, Andressa. Ah, eu acertei. Então, Andressa, eu vou mostrar rapidinho aqui o que eu usei lá nas plenarinhas, tá? Essa caixa aqui, que são várias caixas, uma dentro da outra, não são minhas, são da Cris, da Prof. Cris Mulin, nunca sei falar o nome da minha colega. Uma amiga querida, tá? Minha colega de SME, ela tem já esse material que ela construiu, então é uma caixa maior, que é o Mapa Mundi, tá? E aí, claro, a imaginação é o limite, né, gurias? Eu contei uma história para as crianças, que existe um mundo gigante, que dentro desse mundo tem um lugar que a gente fala que é o nosso país, que o nome dele, e aí, claro, a gente vai puxando o gancho, né? Uma caixa vai abrindo para cada outro espaço, né? Isso aqui, vocês sabem que é muito complexo para uma criança entender essa noção de espaço. Eu, às vezes, evito até de falar, por exemplo, Rio Grande do Sul, aqui eu falei a Terra do Gaúcho, como é que é o nome da Terra do Gaúcho, e eles vão vendo que está tudo conectado, uma coisa está dentro da outra, né? E aí, claro que assim, ó, isso é uma ideia, né, gurias? E aí a gente chega aqui no município. Dá para colocar aqui um desenho de avião, de canoa, do que aquela turma aí que vocês tiverem for. Dá para fazer, por exemplo, bairro, ó, e segue, e vai seguindo. Escola, e segue. Família, até a gente chegar na última caixinha, que é um espelho, que é o eu. Então, assim, isso aqui é um material pedagógico bem importante. E vocês sabem que eu não tive dificuldade nenhuma de trabalhar com esse material, nem na turma de Maternal 2, tá? Uma outra coisa que eu sugiro é construir, por exemplo, vai falar de países distintos, a gente construir, por exemplo, quebra-cabeças dos limites do Brasil com os outros países da América Latina. Eu tive, na minha turma de Jardim 2, um mapa mundi adesivado na parede na altura das crianças. A gente consegue esse mapa mundi na Calunga, não é tão caro. E eu deixava, inclusive, eles riscarem para eles verem quantos dedinhos, quantas mãos, os espaços imaginários. A partir daquele mapa mundi, a gente criou um mapa afetivo, né, dos lugares do mundo, dos lugares da cidade. Bom, gurias, assim, tem muitas opções, tá? Só para vocês terem uma noção desse material maravilhoso da colega, que foi muito útil agora nas plenarinhas, tá? Enfim, espero que eu tenha respondido aqui a prof. Andressa. Eu fiquei muito emocionada com a apresentação de vocês. A Cris está aí, é querida, maravilhosa. Esse material aqui é dela, foi ela que, na verdade, foi esse material aí o ponto de partida para todas as plenarinhas. E aí, gurias, agora já fazendo um fechamento, eu fiquei muito feliz com o trabalho da Andressa, especialmente porque eu tenho esse olhar ultimamente para os refugiados, e o quanto a língua é uma forma de acolhimento, e ver que você já está trabalhando isso na escola é maravilhoso. Tem outros trabalhos aí que dentro da Gilda também. Eu fiquei impressionada a quantidade de trabalhos alinhados já à relação com a natureza, a vivência e experiência da criança com a natureza, né, o desemparedamento, esse olhar de vocês para os espaços da escola. Sabe, gurias, assim, quando a gente escolheu o tema do congresso, a gente escolheu esse tema pensando especialmente a questão da pandemia, da parceria com o Urban, tudo estava alinhado, porque a criança está confinada durante a quarentena, ela foi confinada de certa forma. A gente ia precisar trabalhar esses aspectos, né? E aí o plus dessa parceria com o Urban, que vai nos dar estrutura, políticas públicas, aí essa expertise para a gente melhorar as nossas políticas públicas, foi um plus. Só que ver que a escola já está percebendo isso, já fez esse diagnóstico, e que cada uma de vocês está trabalhando do jeitinho de
vocês de acordo com os grupos, seja a Adri lá com a educação ambiental, seja a Andressa com a questão da língua para acolher as colegas, seja as colegas que eu vi aqui que estão trabalhando também, no caso, a contribuição da psicopedagogia também nesse acompanhamento dos bem pequenos, né, que foi a nossa colega Caroline, que está chegando agora na educação infantil, esses contextos da escola, que a outra colega também, a Adriana, nos trouxe, sabe? Eu não sei o que falar, assim, a própria Ângela, né, trazendo práticas significativas, que com toda essa bagagem de infantil, ela está levando lá para os primeiros anos, sabe? E agora os territórios ociosos aí da Gilda também, sendo analisados e pensados, enfim. Gente, assim, ó, muito obrigada por vocês compartilharem conosco. Esse material vai ser gravado, vai ser compartilhado com a rede, para a gente poder reassistir e, infelizmente, não vai dar para comentar, mas, assim, só gratidão mesmo por vocês estarem aqui. E já deixo o convite, a gente está entrando aqui agora na sessão 3 de apresentação, que vai começar agora, por isso que a gente está finalizando essa aqui de forma mais rápida, tá ok? E a foto. Isso, e aí, vamos só tirar uma fotinha, quem puder abrir as câmeras. A gente vai fazer o registro, né? Tão importante a gente documentar esses momentos, né? Então, sorriso. Posso ir? Ali, a Clarice está se arrumando. Aí. Sorriso. 1, 2, 3 e... Deixa eu só verificar se deu certo aqui, porque eu estou com 2 telas para poder fazer o registro melhor. Perfeito. Por isso, gratidão. Quem puder, assistam a sessão 3, tá? Obrigada, gente. Foi um prazer.